pessoal, eu entendi uma coisa aqui. talvez eu tenha entendido o que faz grande parte das mulheres engordarem e ganharem peso na balança. Peso esse, gordura mesmo. Tô falando de ganhar gordura, mas eu digo além. Hoje eu não quero falar sobre o arroz que você põe no prato, também não vou falar sobre a cervejinha que você toma no final do dia, numa sexta-feira em happy hour. E também não vou culpar ou acusar você de ter ganhado peso por causa do chocolate que você comeu no final do dia. Eu quero jogar tudo isso para longe e trazer luz a um assunto um pouco diferente. A realidade é que, trabalhando como nutricionista de mulheres reais e naturais e analisando, conversando, ouvindo mesmo milhares de mulheres que ganharam peso, eu consigo entender exatamente qual é o ponto relevante que pouca gente fala sobre e que faz mais de 80% dessas mesmas mulheres engordar. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. A realidade é que engordar é, para muita gente, consequência de uma mulher que parou de se priorizar. Venha comigo, pegue um café. Pessoal, sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu me chamo Daiana Parizato, sou nutricionista focada em emagrecimento. Nesse espaço aqui, eu te ensino a emagrecer aprendendo e mudando também padrões mentais. Então, se o nosso santo bater, o seu, o meu, o nosso, o vosso, o nosso, pode se inscrever ao final desse vídeo, porque o conteúdo aqui, ele é bem bom. Gente, o que é uma característica muito comum de mulheres? A gente cuida de tudo. Hoje a mulher, ela trabalha, ela tem um monte de responsabilidade financeira para arcar, mas só isso? Claro que não. Ela também tem família, tem filhos e tem grandes responsabilidades familiares nesse grande âmbito. Algumas ainda cuidam da casa sozinhas, sem ajuda. Então é responsabilidade delas, além disso, manter a casa em ordem, a alimentação girando e tudo no seu devido lugar. A realidade é que a vida não pegou leve quando falamos de prioridades, porque tem muitas e somos somente uma pessoa para dar conta disso tudo. A realidade é que nesse meio termo, a ideia de ter um corpo atlético, cuidado, mais magro, saudável e tal, começa a desaparecer no meio de tanta coisa. E o que me arrepiou e que me fez querer gravar esse vídeo foi um debate iniciado na rede vizinha que uma paciente me mandou dizendo o seguinte: a obesidade acontece quando a mulher deixa de fazer as próprias unhas. Era apenas isso, e levantamento para o debate. O ganho de peso começa quando você para de fazer as suas unhas. Parece bobo, né? Mas não é. Amiga, o ganho de peso, ele não começa no prato. Ele começa quando você para de cuidar de si. Quando fazer as suas unhas deixa de ser prioridade. Quando o seu cabelo sempre fica para depois. Quando você vive cansada, esgotada e não tem tempo nem de se olhar mais no espelho. Nesse momento do vídeo, eu já sei que você tá aí na defensiva, você deve estar aí pensando, ah, mas eu não tenho tempo. Com filho é impossível, onde é que essa louca tá com a cabeça? Eu tenho que dar conta de tudo sozinha. Amiga, é exatamente esse o ponto. Não é sobre estética, é sobre exaustão, sobrecarga, uma rotina que te engole por inteira todos os dias. Eu sei que te falta tempo e muitas vezes te falta também energia emocional. E aí que a comida vira o que dá e o corpo vira o que sobra. E aí, quando você percebe, não foi só o peso que mudou, foi a sua relação com você mesma. Você se perdeu de você, a pessoa mais importante da sua vida. Por isso, não comece pela dieta. Você deve começar voltando para você. Porque antes do emagrecimento, vem sempre o cuidado. E se esse vídeo fez sentido para você, me segue aqui para mais. E foi simplesmente sensacional trazer essa análise, porque nós nutricionistas, para ajudar vocês, muitas vezes falamos sobre dieta. Coloca menos azeite na comida, as calorias escondidas, cuidado. Coma mais verduras, legumes, saladas de frutas, para você ir no banheiro, seu cocô ficar legal. Quem sabe beba mais água, Marcela, para sua pele ficar mais brilhosa. Mas o que acontece quando a mulher cuida de todo mundo menos ela?
e deixa de ser vista como prioridade. Essas coisas simplesmente desaparecem. A importância de ter um corpo que te orgulha, que te faz sentir confiante, deixa de ser prioridade. E não é como se nós, mulheres, nos deixássemos apagar, ou como se nós não soubéssemos que estamos acima do peso e que precisamos reverter essa situação. Mas é que a sensação é que tem tanta coisa dependente de você que de boa, sinceramente, ficar bonita no espelho e me sentir maravilhosa é a última delas. E isso eu estava lendo, gente, em relatos de pacientes diversas, desde aquelas com 20 anos ou aquelas com 55, 60. A mulher vai se colocando em última fila de prioridade devagar. Não é de repente. Não é como se num belo dia eu decidisse não lavar mais o meu cabelo. Mas é como se naquela terça-feira em que eu devia lavar, eu simplesmente passo reto porque, deixa quieto, deixa eu me concentrar no que eu tô fazendo aqui e vambora. Ou às vezes a unha lasca, você não vai fazer a unha porque tem tanta coisa a mais que precisa de você. Ou ainda, né, gente, o negócio da comida. A gente sabe que para ter um corpo que nos orgulha, a gente precisa priorizar aquilo de alguma maneira. E veja bem, eu não sou uma nutricionista utópica e idealizadora para te colocar numa vida que talvez nem seja a sua. Vocês estão vendo aí nas redes sociais um movimento de pessoas que vivem para o shape, vivem para aquele corpo fitness, são atletas amadoras, correm, fazem milhares de esportes, acordam às 3 horas da manhã para dar conta disso tudo, mas você não tem nada a ver com nada disso aqui. E também não é isso que eu espero de você. Mas entenda que quando a gente fala de fazer uma dieta, ou emagrecer, perder medidas, desinchar a barriga, talvez estejamos falando sobre priorizar. E a priorização é um tópico interessante. Nós mulheres deixamos de nos priorizar muitas vezes. E isso vai acontecendo sem que a gente não consegue nos dar conta. Nós não nos damos conta dessa negligência que acontece com nós mesmas diariamente na rotina pacata e que vai se diluindo ao longo do ano inteiro. O problema é que quando você vê, você tá acima do peso, você não está mais se gostando, você tá inchada, inflamada, chateada consigo mesma e, se não, com problemas laboratoriais intensos. Porque, veja bem, pode parecer uma ideia legal abdicar da sua saúde nesse momento em detrimento das coisas do trabalho, da vida e dos afazeres que precisam ser feitos. E isso talvez no curto prazo até funcione. Mas se nós mantivéssemos esse padrão recorrentemente, o que aconteceria é a tua vitalidade vai baixar extremamente, o excesso de peso vai te dar problemas, de tal forma que pode começar a comprometer a tua mobilidade, pode comprometer a tua saúde, pode tirar a tua longevidade, pode te matar, pode te colocar num hospital. Nutri, você tá exagerando. Minha filha, não tô. Eu não estou. Porque quando você passa num hospital, você vê lá um monte de gente que não deveria estar lá, mas que acabou se acometendo com um problema de saúde grave porque não se priorizou naquele momento. E eu tenho certeza que motivos não faltariam. Mas será que para aquela pessoa no hospital, essa troca compensou? O negócio é o seguinte, se você não tem tempo pra cuidar da sua saúde, você vai ter que arrumar tempo pra cuidar da sua doença. E aí, o que você quer fazer? É prioridade pra você emagrecer? É prioridade pra você estar mantendo uma qualidade de vida melhor? Então, todos os dias você vai acordar e vai falar, eu tenho que fazer cardio, eu tenho que fazer dieta, eu tenho que treinar. Você tem que fazer isso. Não é porque, eu não estou afim. Não, você tem que fazer. Então, quando você entender isso, quando você vê isso como uma prioridade, as coisas vão começar a mudar. O que eu tô te falando é que talvez a gente tenha que deixar de lado essa ideia de que eu tenho que ter disciplina, eu tenho que ter foco e talvez devêssemos olhar um pouco mais para o que nós estamos priorizando no momento. O que eu quero dizer é que não precisamos ser atletas de alto rendimento ou ultra-blogueiras maratonistas para conseguir ter um cuidado a mais com nós mesmas. Tome cuidado quando você parou de fazer as unhas e se cuidar. Toma cuidado também quando você parou de lavar o seu cabelo, quando você parou de se olhar no espelho com amor.
amor, porque isso vai necessariamente impactar na sua autoestima e também nas escolhas que você faz no prato diariamente. A nutrição e a alimentação é aquele remédio que a gente coloca para dentro de nós mesmas e que transforma em energia, disposição e vitalidade tudo aquilo que colocamos para dentro. E quando a gente para de olhar com atenção isso, quando a gente para de fazer nossas comidinhas, quando a gente para de comer nossas frutinhas, fazer nosso mercado, abastecer nossa casa com coisa boa, nós estamos deixando de lado também uma versão sua que seria muito mais potente, muito mais feliz, muito mais confiante, muito mais realizada se você tivesse se buscado junto nessa correria da vida toda. Então, eu abro aqui nesse espaço, nesse vídeo do YouTube, um fórum nos comentários. Para quê? Para você trazer uma dica para uma mulher se cuidar com hábitos pequenos. Não me criem hábitos bizarros, como por exemplo Fazer uma rotina matinal de 50 mil passos impossível de fazer. Inclusive, falei mais sobre nesse vídeo aqui. Caso te interesse, te convido a ir lá e observar, mas não. Aqui nesse fórum eu quero convidar você a falar para uma mulher como que você se cuida diariamente, mesmo naqueles pequenos hábitos. Sabe aqueles que ninguém tá vendo, mas que faz um carinho na alma para você e lembra que é importante se ter como prioridade? Trazendo aqui o meu exemplo e entendimento, uma coisa que eu sempre faço é acender velas na minha casa. Eu acendo as minhas velas aromáticas, eu gosto muito de casa cheirosa, então quando eu tô me sentindo mal é uma coisa que eu faço e cuido bem. Outra coisa que também é muito importante para mim é fazer os meus treinamentos. A gente fala que treino é uma coisa estética, é uma coisa legal para ficar durinha, definida, mas para mim realmente é um ato de amor, é um ato de amor para uma Dayana que antes não conseguia andar uma quadra sem ficar ofegante, uma Dayana que foi sedentária por muito tempo. Então é um ato de amor e respeito comigo esse tipo de coisa. Às vezes não dá tempo de fazer o treino inteiro, você faz em 30 minutos, em 45 minutos, mas você entregou, você fez por você. E isso, gente, não tem preço. E uma outra coisa que também é muito importante, que eu gosto de fazer, é a autoanálise. Ao final da semana eu gosto de analisar como foi a minha dieta, a minha alimentação. E dieta, eu me refiro àquele estilo de vida saudável diário que faz com que nós nos sintamos bem ao longo dos anos que passam tão rapidamente. Então eu olho e penso, será que eu consegui me nutrir bem? Eu entreguei bons nutrientes para o meu corpo? Será que falta mais fibra, mais salada, mais legume? Talvez um pouco mais de frutas e verduras, quem sabe? Essa análise me faz nunca sair do rumo e também não esquecer totalmente que isso existe para quando for olhar já ter sido tarde demais. Mas eu tenho certeza que você também tem uma dica ótima para uma mulher. Caso tenha mais dicas, te convido novamente a partilhar, mas fica aqui uma dica importante. Toma cuidado caso você esteja engordando porque parou de se olhar com amor e respeito. Esse vídeo aqui é um convite para acordar algumas mulheres que talvez precisassem de um abraço, de um chacoalhão e de um conselho amoroso para dizer: mulher, você vai muito mais longe quando passar a cuidar de si mesma com o mesmo amor e respeito que você traz aos outros. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se tiver, não esquece de se inscrever no canal para mais informações sobre nutrição e se quiser minha ajuda no meu acompanhamento nutricional para secar comigo e conseguir perder medidas, melhorar o teu peso, sua saúde, sua questão metabólica, me manda uma mensagem aqui embaixo nesse link que está aqui na descrição e me segue para mais de nutrição.